ganha novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana atualiza o aprendizado sobre o regime jurídico do servidor federal. Você vai aprender mais sobre a Lei 8.112, quem é regido por essa norma, as formas de provimento e vacância, licenças e processos disciplinares. Tudo isso com o professor de Direito Administrativo, Maurício Nicásio. Olá, vamos lá para a nossa terceira aula. Então, na aula passada, nós vimos as formas de provimento, vimos quais são e tentamos, no caso, conhecer como se procede os provimentos, perfeito? Agora vamos para as formas de vacância do artigo 33. Então, o artigo 33, ele enumera para a gente as formas de vacância, tá? Então, o que é interessante das vacâncias é só sabermos quais são as vacâncias. A princípio, não existe uma teoria para as vacâncias. Então, a lei fala para a gente que as formas de vacância, elas seriam, no caso, a promoção, vimos como a promoção como provimento, que ela também gera, o provimento também gera vacância também. Tá? A posse em outro cargo inacumulável, então, quando configurada a posse em outro cargo inacumulável, ela há de gerar vacância. Tá? O falecimento também do servidor é uma forma de vacância. Tá? O falecimento, a exoneração. Em quais circunstâncias nós poderíamos, no caso, visualizar a exoneração? Então, a exoneração ela pode ocorrer de ofício, a exoneração pode ocorrer a pedido. Tá? No caso do servidor não estável, que teve o cargo extinto, ele também é exonerado, e também do não estável, inabilitado no estágio probatório. Então, nós temos a promoção, a posse do cargo inacumulável, tá? O falecimento, a exoneração, a readaptação. Vimos na aula passada que a readaptação também é uma forma de provimento. Então, naquele exemplo que eu dei, quando o professor, no caso, adoece e ele sai da sala de aula, gerou a vacância na sala de aula e o provimento na biblioteca. E vamos ter também, no caso, a aposentadoria e a demissão. Então, as formas de vacância previstas na lei são essas: promoção, posse do cargo inacumulável, falecimento, exoneração, readaptação, aposentadoria e a demissão. Qual seria a diferença entre o rompimento de vínculo por uma exoneração e por meio da demissão? É que a exoneração ela não tem um caráter punitivo. Agora, a demissão, sim, ela é um rompimento de vínculo com caráter punitivo. Ou seja, o servidor, para poder ser demitido, ele tem que responder a um processo disciplinar, ele tem que cometer uma das infrações previstas no artigo 132 da 8.112, que nós vamos ver na quarta e quinta aula. Ok? Então, finalizamos as formas de provimento e as formas de vacância. Então, agora vamos dar continuidade, não é isso? E vamos trabalhar agora a parte dos direitos e das vantagens do servidor. Tá? Então, vamos trabalhar, primeiramente, os direitos do servidor. Exemplo de direitos. Vamos trabalhar nessa aula agora as licenças e os afastamentos, no caso do servidor. Então, vamos começar com as licenças. Então, as licenças. As licenças estão enumeradas no artigo 81 da 8.112. Então, o artigo 81 é como se ele fosse um índice para a gente. Tá? Ele tem, no caso, 7 incisos, então nós vamos trabalhar 7 licenças. O que é interessante no estudo das licenças não é só o artigo que menciona as licenças, no caso em si, mas sim outros artigos que nos remetem aos artigos das licenças, como, por exemplo, o artigo 20. Então, o artigo 20 ele trata do estágio probatório. Então, o artigo 20 ele vai dizer para a gente, lá no parágrafo 4º, quais são as licenças, tá, e os afastamentos que o servidor em estágio probatório pode, no caso, gozar. Bom, então vou estar sempre trabalhando as licenças e vou estar sempre dizendo se o estágio probatório pode ou não pode. Tá? E eu vou tirar essa informação do artigo 20, parágrafo 4º. Nós vamos ter que trabalhar com o 20, parágrafo 4º. Bom, outra questão interessante também é se as licenças, o tempo das licenças, no caso, ele vai ser contado por alguma coisa. Bom, então, no estudo das licenças também, nós vamos também trabalhar combinando os artigos 102 e 103 da 8.112. Ou seja, esses artigos, eles tratam, no caso, da contagem do tempo, das averbações dos tempos dentro do serviço público. Às vezes, alguns colegas em sala me perguntam, professor, mas o tempo, eu tenho um tempo seletista, um tempo de carteira assinada, passei em um concurso público federal. Então, o tempo, no caso, seletista, ele pode ser, no caso, averbado dentro do Serviço Público Federal? Pode.
Então, o tempo seletista, o tempo, né, se a pessoa for um servidor estadual, municipal, distrital, certo? Então, esses tempos, eles são o quê, gente? No caso, computados para termos, né, de aposentadoria do servidor, ok? Eles são computados lá no artigo 103, ou seja, eles vão contar para a aposentadoria e também vão contar para a disponibilidade do servidor. Então, contar para a aposentadoria é fácil de visualizar, não é isso? É a contagem do tempo para a aposentadoria. Ou seja, nós vimos nas aulas passadas que a fórmula para o servidor aposentar hoje, em vigência, lá no artigo 40, é 60 de idade, o homem, 35 de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Tá? Então, se você tem 5 anos de seletista, né, e passe um concurso público federal, esse tempo vai ser averbado, ele vai contar para a aposentadoria. Então, naqueles 35 anos de contribuição que o homem precisa e dos 30 que as mulheres precisam, eu vou abater o tempo seletista, eu abato nos 30 ou nos 25 das mulheres, nos 35 do homem ou nos 30 no caso das mulheres. Perfeito? Isso é contar para a aposentadoria. Agora, o que é um tempo contar para a disponibilidade? Então, contar para a disponibilidade, o que seria? Se a pessoa teve o cargo extinto, certo? E ela tinha 20 anos de serviço público, então, a princípio, ela vai ficar em casa em disponibilidade, recebendo quanto? 20, que é o tempo que ela já tem, que é o numerador, dividido pelo tempo que ela tem a contribuir, que seria, no caso do homem, 35 e da mulher quanto? 30 anos. Perfeito? Agora, se você, antes de entrar no serviço público, já tinha um tempo seletista, vamos imaginar, você tinha 10 anos de CLT quando entrou no serviço público, você, quando for estável e seu cargo for extinto, esses teus 10 anos seletistas, já averbados, é claro, eles vão somar no numerador. Então, exemplo, tá? Você tem 20 anos de serviço público, certo? Já, e averbou 10 anos no caso de um tempo seletista. Se seu cargo for extinto, tá? O tempo seletista conta para a disponibilidade. Então, eu vou ter os seus 20 anos de serviço público e vou somar com o teu tempo seletista. Então, você ficaria em casa recebendo quanto? 20, 35 avos da sua remuneração. Isso quer dizer o quê? Quando o tempo conta para a disponibilidade. Ok? Combinado? Então, nós vamos trabalhar as licenças e no meio das licenças eu vou fazer, olha, esse tempo conta, esse tempo não conta, tá? Ou esse tempo conta para a aposentadoria e para a disponibilidade. Perfeito? Então, vamos começar agora o nosso estudo das licenças, tá? Artigo 81 é o índice e vamos começar pela licença por interesse particular. Certo? Eu sigo uma sequência minha, né? Não uma sequência numérica, mas uma sequência aqui para facilitar o estudo da gente. Então, a licença por interesse particular, ela tem previsão no artigo 91 da 8.112. Bom? Então, a licença por interesse particular, certo? O estágio probatório pode? Então, eu tenho que ir lá no artigo 20, no parágrafo 4º e ver, né, se o legislador ele permitiu que a licença do artigo 91 fosse, no caso, tirada pelo estágio probatório. Então, o 20, parágrafo 4º, ele silencia, ele é silente, ele não menciona a licença, então o estágio probatório não pode tirar o interesse particular, ok? E a lei fala que a licença por interesse particular, ela só pode ser para o servidor estável. Aí, às vezes, pairam a dúvida, isso não é uma redundância? O estágio probatório não poder e ter que ser estável? Isso é uma redundância? Vamos lá. O estágio probatório, né, no caso no contexto dessa licença, bom, o estágio probatório pode acontecer do servidor ser estável e estar em estágio probatório? Sim, quando ele já vem de outro órgão ou entidade com a estabilidade. Então, ele estava no Ministério X, né, com 10 anos e já é estável. E ele passou em outro concurso, lá para o INSS que seja. Então, ele continuou na área de atuação da 8.112. Não é isso? Ele saiu da administração direta e foi para uma autarquia federal que é o INSS. Então, ele já vai chegar estável no INSS? Vai. Então, mas ele vai poder tirar o interesse particular assim que chegar no INSS? Não, porque ele vai estar em estágio probatório. Ok? Então, interesse particular, servidor, no caso, em estágio, não pode e tem que ser um servidor estável. Ok? Preenchidos esses requisitos, a administração ela é obrigada a conceder a licença? Não. Tá? Por que não? A administração não é obrigada a conceder? Porque essa concessão ela é um ato discricionário da administração. Ela vai conceder de acordo com a conveniência e oportunidade para a administração, perfeito? Então, não basta ser estável e não basta já estar habilitado em estágio probatório. Tem que ter o quê? A anuência da administração. Bom, e essa licença, caso concedida, ela é sem remuneração. O servidor pode ficar até 3 anos de licença por interesse particular, perfeito? Agora, tem um porém. Essa licença, tá? A administração ela pode interromper a qualquer momento.
basta que ela declare necessidade do serviço e, declarada essa necessidade, ela obriga o servidor a retornar a qualquer tempo. Bom, e o inverso também, se o servidor pegou a licença, vamos supor, 3 anos, e ele se arrepender dessa licença, porque no caso ela não é remunerada, certo? Essa licença não tem ônus para a administração, então ele pode voltar também a hora que ele quiser, ok? Então essa licença, o servidor em estágio probatório não pode, tem que ser estável, a concessão é discricionária, ela não é remunerada, é de até 3 anos, e a administração ela pode obrigar o servidor a voltar a hora que ela quiser, desde que motivadamente, e ele também volta a hora que ele quiser. Bom? Outro pormenor dessa licença. Lá no artigo 117, no finalzinho dele, tá? O artigo 117, ele trata das proibições, ou seja, são condutas que o servidor não pode cometer, porque se ele cometer, ele vai ser punido. Então, o 117.10, ele fala que o servidor não pode participar de gerência e nem administração de sociedade e nem exercer o comércio, salvo como cotista, né, de uma limitada, um acionista de um SA ou um comanditário de uma sociedade de comanditas. Tá? Fora isso, ele não pode exercer, né, no caso, gerir sociedade, certo? Se ele gerir, ele é demitido. Tá? Salvo, seria o quê? No interesse particular. Então, existe o permissivo legal para que o servidor, né, no caso, na licença por interesse particular, ele possa gerir sociedade, ok? Então, no interesse particular, o servidor pode administrar a sociedade sem ser demitido. Bom? Então, está aí o que? A licença por interesse particular do artigo 91. Então, vamos lá para outra licença. Então, vamos trabalhar agora a licença do artigo 86, que é a licença para atividade política. Bom, então o que seria a licença para atividade política? Seria uma licença para o servidor poder sair candidato ao mandato eletivo. Então a legislação, no caso, ela dá o permissivo para que o servidor público federal ele possa sair candidato. Tá? E saindo candidato, ele vai ter quem? A licença do artigo 86, a licença para atividade política. Então como é que funciona essa licença? Tá? Lá no artigo 20, que trata do estágio probatório, especificamente no artigo 84, existe o permissivo para que o servidor em estágio probatório possa tirar a licença do artigo 86. Então, imagine só, um servidor chegou, ele mal chegou, ele já pode ser candidato ao mandato eletivo. Bom, essa licença, no caso, tá? Eu entendo que a concessão dela é vinculada desde que o servidor preencha a capacidade eleitoral passiva. O que seria a capacidade eleitoral passiva? Ele preencheu os requisitos para poder ser candidato ao mandato eletivo. Então, quais seriam, no caso, os requisitos para ser candidato ao mandato eletivo? Então, os principais, a nacionalidade, a idade, o domicílio eleitoral, o alistamento eleitoral, estar em dia com os direitos políticos e a filiação partidária. Então, esse servidor tem que estar filiado a um partido político e filiado ao partido político. Quando esse partido político, no ano das eleições, ele entrar em convenção partidária, o servidor já poderá tirar licença para atividade política. Só que essa parte inicial, ela não é remunerada. Bom, então ele vai ficar nessa licença, ela tem 2 andamentos, uma parte sem grana e uma parte com grana, né? Remunerada. Então, qual seria a parte não remunerada? Começou a convenção partidária, certo? As convenções têm previsão no Código Eleitoral, certo? Não vou entrar na seara do Código Eleitoral. Então, começou a convenção, ele já pode tirar a licença, tá? Sem remuneração. E vai ficar de licença sem remuneração até a véspera do registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral. Isso é caso, se porventura ele for escolhido, no caso, a concorrer ao mandato eletivo, tá? Lá pelo partido político dele. Então, convenção partidária, véspera do registro, ela é sem remuneração. Bom, vamos para a segunda parte. Na segunda parte, seria a partir do dia que ele registra a candidatura. Então, até a véspera do registro, ele está de licença sem remuneração. A partir do momento que ele registra a candidatura, ele está de licença, continua de licença e vai ficar de licença remunerada agora até 10 dias após as eleições. Então, se as eleições fossem hoje, terminada a eleição hoje, ele teria mais 10 dias remunerados para continuar de licença. Talvez para atender, atingir um segundo turno que seja. Perfeito? Então, temos que ter em mente os 2 andamentos. Então, vamos lá de novo. Convenção partidária véspera do registro, sem remuneração. Dia do registro, até 10 dias após as eleições, vai ser o quê? Remunerado. Ok? Então, entendido, então, a licença para atividade política, artigo 86 da 8.112. Agora, vamos lá.
Vamos trabalhar agora, vamos combinar os artigos 102 e 103. Então, o tempo dessa licença, ele vai contar para alguma coisa? Hein? Então, vamos lá. A regra é a seguinte, eu vou ter exceção. A regra é que a parte remunerada, ela não vai contar para nada. Essa é a regra. Claro que vamos ter exceções lá na frente. Bom, então, a parte da convenção até a véspera do registro, a princípio, não conta para nada. Do dia do registro até 10 dias após as eleições, essa parte remunerada, o artigo 103 recebe esse tempo. Ou seja, a parte remunerada, ela vai contar para a aposentadoria e a disponibilidade do servidor. Ok? Então, no interesse particular, o tempo não vai contar para nada. E na atividade política, a parte remunerada vai contar, no caso, sendo recebida, não recepcionada, pelo artigo 103. Bom, então já vimos 2 licenças, agora vamos para a terceira licença. Vamos lá, terceira licença. A terceira licença tem previsão no artigo 83, que é a licença para o tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Então, quando o servidor ele tem um ente familiar enfermo, ele tem direito à licença. Aí você há de me perguntar, e Cássio, e se o servidor ficar enfermo, ele também tem a licença? Sim, ele vai ter a licença, no caso, para o tratamento da própria saúde. Em que lugar da lei encontra essa licença? Você vai encontrar lá na parte da Seguridade Social do servidor, que é um benefício do servidor. Tá? Então, o servidor ficou enfermo, ele também tem direito, é claro, no caso, à licença para o tratamento da própria saúde. Certo? Então, o servidor, quando ele fica doente por ele mesmo, é o que? A parte de benefício, Seguridade Social. Tá? Então, se o servidor ficou enfermo, tá? Ele não tem o mesmo tratamento de um seletista. Então, o seletista, por exemplo, né, que ganha lá um salário de R$20 mil, certo? Quando ele fica enfermo, ele continua recebendo os R$20 mil? Ou seja, né, o seletista ele é regido pela 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Então, o que o RGPS faz? Né? A Lei 8.213 faz? Né? Ela só paga a integralidade do salário dele, se ele ganha acima do teto, só até 15 dias. Então, o seletista que ganha, no caso, né, R$20 mil, até o 15º dia de licença, né, o empregado, desculpa, né, quando ele fica enfermo, né, e ganha R$20 mil, ele vai ganhar os R$20 mil até o 15º dia de licença. A partir do 16º, quem vai pagar, né, no caso, é o empregador, e ele entra, no caso, no teto, né, de 5 mil e pouquinho lá do INSS, perfeito? Agora, o servidor não tem isso. O servidor ficou enfermo, ele vai receber a remuneração dele. Ok? Então, a doença do próprio servidor não pertence aos direitos, e sim aos benefícios topograficamente dentro da Lei 8.112. Então, vamos para a licença que me interessa aqui nesse momento, que é a licença para o tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Então, vamos lá. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, tá? A lei vai legitimar os entes familiares que ficam enfermos. Então, quais seriam? No caso, o cônjuge ou companheiro, bom, o pai, mãe, padrasto e madrasta, e os filhos, enteados e a guarda judicial. Bom, e também os dependentes que constarem dos seus assentamentos funcionais. Então, o servidor, quando ele entra em exercício, ele vai, né, no caso, né, fornecer dados para que sejam criados seus assentamentos funcionais. Então, quem ele declarar como dependente, né, e a administração, no caso, permitir que sejam, né, insertos, né, na ficha funcional, ou seja, inseridos na ficha funcional, se conseguir, no caso, né, e que os demais entes, que não sejam esses que eu mencionei, né, eles conseguirem entrar nos assentamentos, se eles ficarem enfermos, perfeito? Ele pode também tentar licença, ok? Então, já sabemos quais são os entes familiares que legitimam o servidor a tirar licença. Vamos lá, artigo 83, né? O estágio probatório pode, o artigo 20 permite que o servidor em estágio possa tirar licença para ajudar, para tratar de um ente familiar enfermo, né? No caso desses entes já mencionados. Bom, essa licença, ela também tem 2 andamentos, ela vai ter um andamento remunerado e outro andamento não remunerado. Então, vamos imaginar uma situação. O servidor está com um ente familiar enfermo, a mãe dele está enferma. Vamos trazer uma situação aqui, né, para poder não ter como não dar licença. Então, o servidor, filho único, a mãe viúva, está com a cardiopatia gravíssima e vai ter que ser operado em outra entidade política, outro estado, no caso da federação. Então, pergunta, ele, como era atestado médico privado, certo, da cardiopatia da mãe, ele já tem direito à licença?
Não. O que a lei reza? A lei reza que a mãe dele tem que passar por uma perícia médica, certo? Aí o perito vai avaliar, no caso, né, a necessidade ou não desse acompanhamento. Então, nessa situação, né, dele ser filho único, a mãe dele ser viúva, certo? A regra é que o perito vai conceder, no caso, a licença, perfeito? E essa licença, como é que ela é dividida, né, os andamentos? Então, da perícia médica, o médico pode dar até 60 dias remunerados no período de 12 meses. Então, em 12 meses, o servidor pode tirar até 60 dias remunerados para acompanhar um desses entes enfermos aí. Perfeito? Nunca desse exemplo aqui hipotético da gente, no caso da mãe do servidor. Bom, passados os 60 dias, bom, e não houve um quadro de melhora da mãe, ele necessita, né, continuar acompanhando a mãe, o perito ele pode dar até mais de 90 dias dentro desses 12 meses. Então, entendemos que dentro desses 12 meses, tá, o perito, no caso, ele pode dar até 150 dias, tá, de licença, bom, 60 dias remunerados e 90 dias sem remuneração. Tudo isso em 12 meses. Bom, então tem a licença para o tratamento de saúde de pessoa da família do servidor. Vamos lá para a contagem do tempo, certo? O tempo dessa licença, ele vai contar para alguma coisa? Nós temos, né, que ir aos artigos 102 e 103 da Lei 8.112. Bom, o artigo 102, ele não recebe, tá, os 30 primeiros dias, no caso de licença remunerada, certo? Ele silencia. Então, a lei ela dá uma redação mais ou menos assim, ela fala assim para a gente, que a partir, no caso seria o artigo 103, a partir do 31º dia remunerado no período de 12 meses, esse tempo vai contar para a aposentadoria e a disponibilidade, certo? Então, a redação diz mais ou menos assim, do 31 até os 60 remunerados, ele conta para a aposentadoria e a disponibilidade. A lei silencia dos 30 primeiros, tá? E a parte, né, dos 90 até 90 dias sem remuneração, ela, no caso, não é mencionada nem no artigo 102 e nem no artigo 103. Então, teoricamente, não seria contado para nenhum efeito. Bom, só observação aqui para os colegas servidores que no caso, estão nos assistindo, certo? O artigo 183, ele permite, tá, que o servidor, nas licenças e afastamentos não remunerados, ele também possa contribuir, perfeito? Então, se você, no caso, quiser tirar um interesse particular e quiser continuar contribuindo, existe a possibilidade de você contribuir e esse tempo vai contar para a aposentadoria. Agora, você vai me perguntar, pô, como é que o servidor vai contribuir se ele não está remunerado? Então, em regra, né, o servidor, quando ele tem tempo, tem condições de programar a licença por interesse particular, nesse nosso exemplo, tá? O que ele faz? Ele já começa, né, a guardar um dinheiro, uma grana, para poder o quê? Lá na frente, quando ele tirar o interesse particular, ele continue a colaborar, a contribuir para o seu regime próprio de previdência, ok? Então, voltando aqui para a licença do artigo 83, não é isso? Do 31º dia, tá? Remunerado no período de 12 meses, conta para a aposentadoria e a disponibilidade. E a parte não remunerada, ela não será computada para nenhum efeito, podendo, né, de forma opcional, o servidor contribuir, ok? Então, a licença do artigo 83, já, no caso, estudamos. Vamos para outra licença. Vamos para a licença do artigo 84. O artigo 84, no que me interessa, o parágrafo 1º, ele traz a licença por afastamento do cônjuge, tá? Muito utilizada por casais de servidores, né? Onde um cônjuge, no caso, é afastado, é isso? O outro vai querer, no caso, acompanhar o cônjuge, no caso, que foi afastado. Então, vamos lá trabalhar a licença por afastamento do cônjuge. Então, a licença por afastamento do cônjuge, certo? Nós vamos ter que ir lá no artigo 20, parágrafo 4º, para sabermos se o estágio probatório pode ou não pode tirar essa licença. Então, o artigo 20, parágrafo 4º, legitima o servidor em estágio probatório a tirar a licença por afastamento do cônjuge. Só uma ressalva aqui. Você vai agora pegar a lei, no caso, né, e vai lá ver o 20, parágrafo 4º, certo? Lá o que o 20, parágrafo 4º diz para a gente? Ele diz assim, ó, que o estágio probatório tem direito a tirar as licenças do artigo 81, do inciso 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Eu já traduzi nesses incisos em artigos,
Bom, o inciso 1º remete a gente para a licença do 83, que acabamos de ver, a licença para tratamento de saúde pessoa da família, então estágio pode. O inciso 2º manda a gente para o artigo 84, parágrafo 1º, que é essa licença que estamos estudando agora. O inciso 3º, né, nos remete para a licença do serviço militar, que é o artigo 85. E o inciso 4º do artigo 81 remete a gente para a licença do artigo 86, que é a licença para atividade política. Bom, então, o estágio probatório, já traduzindo os incisos em artigos, né? Ele tem direito a tirar a licença do 83, 84, parágrafo 1º, 85, que é a licença do 86, ok? Então, vou voltar lá para a licença por afastamento do cônjuge. Então, já sabemos que para o afastamento do cônjuge, o estágio probatório pode. Bom, vamos aqui fazer uma observação. A lei diz, não é isso? Que o cônjuge que está sendo afastado, então tem um casalzinho de servidores, A e B, perfeito? Então a esposa dele está sendo afastada. Exemplo, ela foi eleita para um mandato eletivo em outro ente federativo, né? Em outro estado que seja. Bom, então esse cônjuge, né, no caso, ele vai ter direito a acompanhar? Sim, mas olha só, se esse cônjuge que está sendo afastado, bom, ele for um servidor de qualquer entidade política, ele pode ser um servidor federal, o cônjuge, né, a esposa, pode ser federal, pode ser estadual, municipal, do Distrito Federal. Então, se ela foi afastada sendo uma servidora em sentido amplo, em sentido lato, tá? O que pode acontecer no caso? Se ela é uma servidora em sentido amplo, nós não vamos conceder a licença logo para o cônjuge. A legislação permite, né, que seja, no caso, que se tente o chamado exercício provisório. Então, nós vamos tentar o exercício provisório do cônjuge que ficou, no caso do esposo. O que seria o exercício provisório? Então, nós vamos tentar encaixar esse cônjuge, né, que está aqui por enquanto, já que a esposa vai ser afastada, nós vamos tentar levar esse cônjuge, certo? Para o estado da federação, nesse exemplo, para onde a esposa, no caso, foi eleita, perfeito? Então, vamos imaginar que ela foi eleita no estado X, nós vamos tentar o chamado exercício provisório. Não vamos dar licença imediatamente para esse cônjuge, certo? Vamos tentar o exercício provisório. O que seria o exercício provisório? Nós vamos tentar encaixar, entre aspas, não é isso? O cônjuge, né? Em órgãos da administração direta, lá do estado X, para onde ela está indo, tá? Vamos tentar encaixá-lo em entidades autárquicas ou fundacionais em exercício provisório, ou seja, ele vai trabalhar lá provisoriamente. Aí não há necessidade de dar licença, perfeito, para o cônjuge, no caso que não foi afastado, perfeito? Então, se o cônjuge que está sendo afastado, ele é um servidor em sentido amplo, de qualquer entidade política, vamos tentar o que para esse aqui? Vamos tentar quem? O exercício provisório. Se conseguir o exercício, não há necessidade da licença. Ou se porventura não conseguirmos o exercício provisório, aí sim vai ser dada a quem? A licença por afastamento do cônjuge. Tá? Essa licença, o estágio pode, como já vimos, não é isso? Ela não é remunerada. Bom, existe um silêncio nos artigos 102 e 103, ou seja, eles não recebem esse tempo, então, a princípio, não seria contado para nenhum efeito. E o prazo, segundo a lei diz, é o prazo indeterminado, ok? Então, essa licença por afastamento do cônjuge, lá do 84, parágrafo 1º. Recapitulando, cônjuge que está sendo afastado é servidor em sentido amplo, vamos tentar quem? O exercício provisório. Não conseguimos o exercício provisório, será concedida a quem? A licença. Bom, essa licença, ela encontra um respaldo jurídico na Constituição, perfeito? Lá no artigo 226 e 227 da Constituição, que trata da unidade familiar, certo? Então, a Constituição, o constituinte originário, né, prestigiando a família, ele o que? Tenta manter quem? Sempre a família unida, perfeito? Então, está aí a licença por afastamento do cônjuge. Em seguida, agora já seguindo na sequência numérica, vamos para a licença do artigo 85, que é a licença para o serviço militar. Então, a licença para o serviço militar, ela está prevista no artigo 85. Vamos lá, para o artigo 20, parágrafo 4º. O estágio probatório pode? Pode, certo? Porque o 20 vai deixar ele tirar a licença do 85, que é a licença para o serviço militar. É uma licença que é difícil você ver, no caso, né, um servidor tirar essa licença no dia a dia. Tá? Ela não é uma licença que você vê todo dia, né, no caso, todos os servidores tirarem. Bom, então, acredito, né, no caso, o jovem que vier a se candidatar
né? Perdão, viesse a fazer 18 anos esse ano, certo? E ele se alistar, e ele passar num concurso esse ano, tá? Quando ele for tomar posse, ele vai ter que comprovar que está em dia com o serviço militar. Aí eu já entendo que deveria dar quem? A posse para o servidor. Por quê? Porque ele se alistou, se ele se alistou, ele o quê? Ele cumpriu a determinação do ano, ele está em dia com o serviço militar. Então eu entendo, a meu ver, que teria que dar posse para ele, perfeito? Mesmo sem servir, porque a obrigação do ano foi cumprida, perfeito? É claro, né, que no ano seguinte, esse servidor, ele vai, acredito, vai sobrar, né, entre aspas, no serviço militar obrigatório. Bom, mas se não sobrar, acredito, né, que seria um motivo de dar quem para ele? A licença para o serviço militar. Bom, a legislação também diz, né, no contexto de tempo de guerra, também seria um contexto de licença para o serviço militar. Outra situação também é do jovem que na época de alistamento obrigatório, de janeiro a junho, né, do ano que ele faz 18 anos, ele está cursando a faculdade. Em regra, isso acontece muito nos cursos, né, da área da saúde, medicina, odonto. Tá? Então, eles estão, no caso, na faculdade, na hora do serviço militar obrigatório. Então, o que as Forças Armadas fazem, no caso? Né? Elas vão, no caso, postergar esse serviço militar para quando ele estiver formado. Aí, se ele já ter virado servidor, não é isso? A época lá na frente, seria concedida também a licença para o serviço militar. Perfeito? Então, a licença para o serviço militar, o estágio probatório pode, vimos esses exemplos, né, hipotéticos que poderiam acontecer, e essa licença, a Lei 8.112, ela não diz, certo, se é remunerado ou não, bom, mas no dia a dia ela é remunerada, tá? E o que mais nos interessa aqui é que o tempo prestado às Forças Armadas, aí, ele vai ser contado como o efetivo exercício. Ou seja, ele vai contar para todos os efeitos dentro do serviço público. Então, o efetivo exercício é sinônimo de contar para tudo, certo? Então, vamos lá. Ou a licença não conta para nada, que seria um contexto do interesse particular, ou ela conta para tudo, que seria o serviço militar, que é sinônimo de efetivo exercício, ou ela conta somente para a aposentadoria e a disponibilidade. Bom, então, no caso do serviço militar, ela será contada como efetivo exercício. Bom, outra questão interessante também na licença. Terminado, nesse exemplo da gente, o serviço militar obrigatório, o jovem ele vai ter até 30 dias para retornar ao órgão de origem quando acabar o serviço militar. Então, se ele tiver, nesse exemplo hipotético, servindo, e for dada a baixa, no caso do militar, ele tem até 30 dias para retornar ao órgão dele, tá? Que seja um ministério ou um tribunal. Bom, esses até 30 dias, no caso, ele não é remunerado, tá? E, como é um prazo opcional, não vai contar para nenhum efeito. Então, o tempo que vai contar é o tempo de serviço militar, certo? Da licença em si. Agora, esse tempo opcional não conta para nenhum efeito, ok? Então, licença para o serviço militar, artigo 85, estágio probatório o quê? Pode, perfeito? Vamos para outra licença agora. Vamos para a licença do artigo 87, que é a licença para capacitação. Então, a 8.112, originariamente, né, em 90, o legislador ele vai trazer a antiga, né, saudosa para muitos servidores, a licença prêmio, tá? Que ela tem uma diferençazinha da capacitação. O nome já está até dizendo, a licença é para se capacitar, é para, no caso, o servidor fazer cursos, né, ou aperfeiçoamentos que guardem relação ou com o órgão, ou entidade ou as atribuições do cargo, ok? Esses cursos, em regra, né, os próprios órgãos e entidades é que vão, no caso, passar para o servidor, não é isso? Tá? As capacitações que eles devem fazer. Em regra, funciona assim. Bom, então, lá, licença para capacitação, artigo 87. Então, o texto é mais ou menos, essa licença é mais ou menos assim. Poderá ser concedida, tá, a cada quinquênio de efetivo exercício. Então, reparem, é a cada 5 anos, mas 5 anos de quê? De efetivo exercício, certo? Então, para você poder tirar as licenças para capacitação, a licença para capacitação, você tem que ter 5 anos de efetivo. Então, se você entrou em exercício hoje, tá? Aí daqui a 3 anos adquiriu a estabilidade e ficar 2 anos de licença por interesse particular, certo? Esses 2 anos não serão computados para a capacitação, porque a capacitação é a cada o quê? Quinquênio de efetivo exercício, ok?
Pelo comando do verbo, né, que eu mencionei aqui, poderá ser concedida, a concessão dela é vinculada ou discricionária? Então, a concessão ela é o quê? Ela é discricionária. Tá? Eles vão conceder de acordo com a conveniência e a oportunidade da administração. Bom, então, caso eles concedam, né, para você se capacitar, tá? Essa capacitação ela vai ser de até 3 meses e remunerada. Tá? E os 3 meses que você tirar de licença, eles serão contados para a própria licença. Ou seja, ele conta como efetivo exercício. Não sei se eu me expliquei direito. Olha só. Então, passado o quinquênio, você vai tirar 3 meses de licença para capacitação. E os 3 meses que você ficou fora, né, se capacitando, eles estão contando como efetivo. Ou seja, vão contar para a próxima licença do próximo quinquênio. Perfeito? Então, até 3 meses, ela é remunerada e ela conta como efetivo exercício. Ok? Uma parte saudosa da licença prêmio, quando ela existia, né, na esfera federal, ela foi revogada em 97, tá? E foi criada essa licença hoje, a capacitação, era que a licença prêmio ela era acumulável. Então, o servidor, ele não tirasse no quinquênio adequado, ela iria o quê? Ele ficaria guardando aquela licença, ela, de repente, para mais lá na frente, ele poder se aposentar, até no caso, né, um pouquinho mais cedo. Bom, então, a licença prêmio era acumulável. Ela é revogada, vem a capacitação, e a capacitação ela é inacumulável. Tá? Então, o colega servidor ele tem que atentar, certo? Se ele não tirar em um tempo certo, correto, ele vai perder a licença. Então, vamos tentar aqui entender. O servidor entrou em exercício hoje aqui, certo? Né? Zerando o tempo, ele está começando a puxar quem? Os 5 anos dele. Bom, quando ele fechar 5 anos, ele fechou quem? O primeiro quinquênio de efetivo. Então, a partir do 5º ano, em um dia, ele já pode tirar licença? Pode. Qual vai ser o tempo limite para ele tirar a licença para a capacitação sem perdê-la? Então, ele vai ter o prazo, tá, de até faltando um dia para ele formar o segundo quinquênio. Então, faltando um dia para fechar 10 anos de efetivo exercício. A administração pode conceder licença? Entendo que sim. Ah, Nicásio, mas os 3 meses invadiram o terceiro quinquênio, né? 0, 5, 10, né? E lá para frente o 15º. Então, se ele faltando um dia para o segundo quinquênio, for concedida a licença, não tem problema ela invadir, não é isso? Tá? Depois de 10 anos. Por que não tem problema? Porque ela foi concedida o quê? Um dia antes de fechar o segundo quinquênio. Agora, se eles concederem com 10 anos e um dia, certo? 10 anos e um dia. Eles poderiam conceder com 10 anos e um dia? Sim, mas relativos a quem? Ao segundo quinquênio, porque o primeiro ele acabou de perder, em razão dela ser o quê? Inacumulável. Perfeito? Então, às vezes acontece, a administração não dá até o 10º ano e o servidor quem? Perder aquele seu primeiro quinquênio. Ok? Então, cuidado, que a licença para capacitação ela é diferente da antiga licença prêmio. Tá? Ele tem que fazer cursos e ela é inacumulável. Perfeito? Então, vimos quem? A licença do artigo 87. Vamos para mais uma. Vamos para a licença prevista no artigo 92. O que seria a licença do artigo 92? É a licença para o mandato classista. Então, o que é a licença para o mandato classista? Então, existem servidores, né, que pretendem e atuam, né, em segmentos representativos, tá? Ou categorias profissionais que sejam. Então, o servidor que tem pretensões, no caso, sindicais, ele pode, o quê? No caso, participar de uma eleição, ser eleito naquela eleição, não é isso? E participar da entidade representativa lá, da categoria dos servidores. Exemplo, ele pode ser eleito para uma confederação, né? Essa confederação ela tem um âmbito nacional, pode ser eleito também para uma federação, que é um contexto mais regional, tá? E também pode ser eleito para um sindicato. Segundo a Constituição, o sindicato tem que respeitar a mesma base territorial, que seria o município. Então, independentemente da entidade, né, no caso, que ele foi eleito, certo? Ele vai ter direito a quem? A licença para o mandato classista, certo? Então, como é que funciona a licença para o mandato classista? Vamos lá. A licença para o mandato classista, o estágio probatório não pode, porque o artigo 20 não permitiu que o artigo 92, que é o mandato classista, tirasse essa licença. Como também não permitiu também a licença para capacitação. Perfeito?
Então, o mandato classista, o estágio probatório, não pode. Tá? Se porventura ele for eleito, aí sim, ele vai ter direito quem? A princípio, ele tem direito à licença. Essa licença ela não é remunerada, tá? O tempo dela vai contar como efetivo exercício, salvo a promoção por merecimento. O que o legislador quis dizer para a gente com isso? Que ela conta para todos os efeitos, certo? Mas enquanto ele estiver exercendo um mandato classista, ele só não pode ser promovido por merecimento. Então, sem remuneração, conta como efetivo exercício. A lei não estipula um prazo X dessa licença, ela estipula em mandatos. Então, ela fala que o servidor tem direito nessa licença a tirar a licença por um mandato, dentro do sindicato que seja, mais uma reeleição. Ok? Então, a licença para o mandato classista. Agora, todos os servidores, no caso, né, eles teriam, no caso, direito a tirar essa licença? A princípio, sim. Eu entendo que ela tem uma certa... Ela é vinculada, a princípio, entre aspas, à concessão. Então, ela vai ser vinculada desde que sejam preenchidos requisitos para liberação de servidores a tirar essa licença. Exemplo, resumindo, o que a lei diz? Se o servidor vem me pedir a licença, eu, a administração, eu tenho que ir lá no sindicato dele, certo? E sondar quantos filiados existem, tá? No caso, dentro do sindicato, da federação, confederação, para eu liberar um determinado número de servidores. Então, vamos lá. Até 5.000 filiados, a legislação permite que eu libere 2 servidores de licença. Se o sindicato tiver mais de 5.000 e até 30.000 filiados, serão liberados 4 servidores. Se, porventura, o sindicato ou a federação tiver mais de 30.000 filiados, serão liberados 8 servidores. Então, o órgão, entidade, o servidor, ele poderá liberar no máximo 8 servidores, sempre em atenção ao número de filiados. Então, até 5.000, 2. Mais de 5.000 até 30.000 filiados, eu libero, no caso, 4 servidores. E mais de 30.000 filiados, serão liberados de licença 8 servidores. Ok? Então, aqui nós fizemos um apanhado, não é isso? Das licenças que o servidor tem direito, tá? Essas licenças estão dentro dos próprios direitos do servidor. Bom, vimos, no caso, a questão da contagem do tempo das licenças e a questão também do estágio probatório. Perfeito? Então, finalizamos, no caso, o estudo das licenças e vamos agora trabalhar os afastamentos do servidor. Bom, então, os afastamentos. Então, os afastamentos, eles têm previsão no artigo 93, 94, 95 e 96. Bom, o artigo 20, que trata do estágio, lá no parágrafo 4º, ele só vai permitir o servidor em estágio probatório tirar as licenças do 94, 95 e do 96. Bom, então vamos lá começar a estudar o primeiro afastamento com previsão no artigo 93, que é o afastamento por cessão, para ser cedido, tá? Para ser afastado para outro órgão ou entidade. Então, vamos lá trabalhar o artigo 93. A redação do 93 é uma redação tranquila, mas alguns colegas eles se enrolam na interpretação do artigo. Então, vamos tentar aqui, de forma sucinta, tá? Explicar como é que funciona a licença do artigo 93. Bom, a melhor maneira de entender é por exemplos. Então, olha só, nós vimos na primeira aula quem é regido pela 8.112, não vimos, né? Trabalhamos como se fosse um triângulo hipotético, não é isso? Então, quem é regido é a administração direta, não é isso? Salvo os militares e alguns agentes políticos, as autarquias e as fundações públicas, né? Formando um triângulo, não é isso? Tá? Imaginário aqui da área de atuação da lei. Então, o grande problema do artigo 93 para alguns colegas, certo? É saber quem é que paga quem. Se é a pessoa, no caso, né, é a origem, certo? Que é o cedente, ou quem está recebendo o servidor, que é o chamado órgão, entidade, cessionária. Então, vamos tentar aqui entender de forma bem simples, né, e didática, pelo menos essa é a minha intenção, né, trabalhar de forma didática, quem é que paga quem. Então, vamos lá. Vou imaginar um servidor de um ministério, perfeito? Servidor do ministério, ou de um tribunal que seja. Se a sessão dele, né, no caso, for dada dentro da área de atuação da 8.112, então, exemplo, ele está em um ministério, certo? Administração direta, um órgão, e foi cedido para o INSS. Quem é que vai pagar esse servidor?
A origem, o cedente ou quem o está recebendo, o cessionário? Então, olha só, quando a cessão ela se dá dentro da área de atuação do artigo 1º, quem paga é sempre o cedente, é sempre a origem. Então, se ele está no Ministério e foi para o INSS ele está na área da 8.112. Então, quem vai pagar é quem? É o Ministério. É a origem, é o cedente que banca o servidor no INSS. Entendido? Exemplo, servidor do TRT, né, da 19ª região, foi cedido para o TRF1, aqui no Distrito Federal. Quem é que vai pagar quem? Os tribunais também são regidos pelo 8.112? São, também são órgãos da administração direta federal. Tá? O colega tem que ter um cuidado para não confundir, né, a questão do artigo 2º da Constituição. Então, o artigo 2º da Constituição diz que são independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tá? Então, você não pode confundir essa parte constitucional com a parte administrativa, tá? Porque os três poderes, hipoteticamente, estarão dentro de quem? Da administração direta. Então, os tribunais, Senado, Câmara, né? Os servidores de lá, eles são 8.112, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, tá bom? Eles são também o quê? 8.112. Então, se a cessão ela for dada, não é isso? Do TRT para o TRF, os dois estão na administração direta. Então, quem é que vai pagar? O cedente, o TRT. Entendido, então? Então, cessão dentro da área do 8.112, quem paga é quem? O cedente, e não o cessionário. Perfeito? Vamos para outro exemplo agora. O servidor, ele é do INSS, que é uma autarquia federal, 8.112, e foi cedido para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Opa! O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele está dentro da administração direta? É em federal? Ele está na autarquia federal? É uma fundação pública federal? Não. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele é um tribunal de justiça estadual, certo? Então, essa sessão, ela saiu de quem? Da 8.112 para uma sessão estadual, certo? Porque o Estado do Rio tem sua própria lei, do seu próprio servidor. Bom, então, quando ele sai da área de atuação do 8.112, quem vai, no caso, né, arcar com o ônus remuneratório do servidor vai ser quem? O cessionário. Então, ele saiu da área de atuação do 8.112, quem recebe é quem vai pagar o servidor, ok? Dentro da área da 8.112, quem paga é o cedente, a origem, tá bom? Saiu da área do 8.112, quem paga é quem recebe, é o chamado o quê? O cessionário. Então, entendido então o artigo 93? Só mais uma observação aqui rapidinho. Se porventura o servidor, né, do ministério que seja, ele for cedido para uma sociedade de economia mista ou empresa pública, quem é que vai pagar quem? Então, a sociedade de economia mista, Banco do Brasil, é isso? Tá? As empresas públicas, exemplo, a Caixa, eles estão na área de atuação do 8.112? Não. Então, quem vai pagar é quem? O cessionário. Eles é que pagam, não é isso? Arcam com o ônus remuneratório do servidor. Com uma observação. Se, porventura, o servidor da administração direta, lá, do ministério que seja, ele é cedido para o Banco do Brasil, tá? Ele vai poder escolher qual é a espécie remuneratória que ele quer. Ou a remuneração do cargo dele, do ministério, ou o salário do banco. Se ele escolher a remuneração do ministério, certo? O ministério vai pagar para ele e o Banco do Brasil, que é o cessionário, ele ressarce ao ministério. Entendido, então? Então, quando ele vai para a sociedade de economia mista, empresa pública, ele pode escolher qual é a espécie remuneratória que ele quer. Se ele quiser receber o salário do banco, o banco paga e acabou. Se ele quiser receber a remuneração do cargo efetivo dele no ministério, o ministério paga e depois o Banco do Brasil o quê? Ressarce. Tá? Não fugir na regra, não é isso? Que fora da atuação da 8.112, quem paga é quem? É sempre quem? O cessionário. Então, espero, no caso, que eu tenha sido didático e tenha, no caso, facilitado a leitura e entendimento do artigo 93. Beleza? Vamos agora para o artigo 94. Tá? Vamos trabalhar a licença para, no caso, o mandato eletivo. Perdão, o afastamento para o mandato eletivo. Bom? Então, lá, afastamento para o mandato eletivo. Então, esse afastamento para o mandato eletivo, ele é consequência de qual licença que o servidor, no caso, né, já tirou, que nós já trabalhamos aqui? Muito bem, é a licença para atividade política, é isso?
Então, na aula passada, nós vimos, né, foi nessa aula, né, nós vimos a licença o quê? Para atividade política. Então, a licença para atividade política é uma licença para sair candidato, perfeito? Então, a licença para atividade política, né? Nós vamos, né, terminado, no caso, a licença para atividade política, se ele for eleito, ele vai voltar, certo? Tá? Ele volta, bom? E quando ele volta, certo? Ele vai esperar o quê? No caso, tomar posse no mandato eletivo, perfeito? Quando ele toma posse no mandato eletivo, certo? Aí ele é afastado de quem? Do cargo efetivo, bom? Então, vamos lá agora aqui trabalhar aqui, ó. Afastamento para o mandato eletivo. Então, esse afastamento, ele tem previsão no artigo 94, né, da 8.112, que é uma cópia do artigo 38, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição. Bom, então, vamos lá trabalhar a licença afastamento para o mandato eletivo. Então, a melhor maneira de trabalhar esse afastamento, no caso, seria dividindo os mandatos. Então, se o servidor for eleito por qualquer mandato, federal ou estadual, tá? Ele vai ter um tratamento. E os mandatos municipais, outro tratamento. Então, vamos lá, mandatos federais e estaduais. Exemplo, senador, né, no caso, deputado federal, que seja. Então, o servidor que foi eleito, exemplo, senador da República, o que vai acontecer? Ele vai ser afastado do cargo efetivo para exercer quem? O mandato eletivo. Bom, e a legislação silencia, ela não permite que ele acumule e nem permite que ele venha fazer a escolha por onde quer receber. Então, afastamento para o mandato eletivo, ele é o quê? Afastado do cargo efetivo e pronto, e vai exercer o mandato eletivo. Bom, agora vamos para os exemplos dos mandatos municipais. Servidor foi eleito prefeito. Então, o servidor público federal que é eleito prefeito, ele vai ser afastado do cargo efetivo, tá? Para exercer o mandato eletivo. Só que agora ele vai poder escolher por onde ele quer receber. Se ele quer receber pelo cargo efetivo ou pelo mandato eletivo lá, o subsídio de parlamentar, no caso de prefeito, ok? Então, mandatos federais e estaduais, afasta e pronto. Mandato de prefeito, afasta, mas ele escolhe por onde quer receber. Bom, vamos lá agora para o exemplo para o mandato de vereador. Então, se o servidor foi eleito vereador, nós teremos duas situações para esse servidor federal eleito vereador. Então, quais seriam as duas situações para o servidor eleito vereador? Alguns municípios, não é isso? São pequenos demais, certo? A própria Constituição diz, né? Ela traz o número de vereadores nas câmaras municipais, tá? O mínimo 9 e o máximo 55, sempre proporcionais, no caso, ao número de habitantes, perfeito? Então, um município pequeno, que tem 9 vereadores, acredito que a atividade legislativa deve ser muito pequena, certo? A arrecadação, de repente, do município é pequena também, então, isso iria influenciar no subsídio de vereador, né, na parte remuneratória dele. Então, o Constituinte, né, de forma assim, muito, né, sábia, ele vai permitir, em municípios pequenos, em que a atividade, né, seja pequena e que haja compatibilidade de horários, ele acumular. Ele continuar sendo um servidor público federal e também ser vereador ao mesmo tempo, tá? Então, o vereador eleito em um município que dê compatibilidade de horários, ele vai continuar sendo servidor, vai ser vereador também, tudo ao mesmo tempo, e vai receber pelos dois, ok? Se porventura ele for eleito para um município grande, exemplo, que tenha 55 vereadores, bom, acredito que não daria condições dele acumular o cargo público com, o caso, o mandato eletivo na Câmara Municipal. Então, se porventura não tiver como compatibilizar horários, ele vai ter um tratamento igual ao do prefeito, ou seja, ele vai ser afastado do cargo efetivo e vai exercer o mandato eletivo de vereador, podendo o quê? Escolher, igual ao prefeito, por onde ele quer receber, perfeito? Então, o afastamento para o mandato eletivo, tá? Ele tem essa característica, né? De acordo com os mandatos federais e estaduais, um tratamento, afasta e pronto. O mandato de prefeito afasta, mas ele escolhe, e o vereador, que ele pode acumular com compatibilidade, ou então, no caso, ele em municípios grandes, que não tem como compatibilizar horários, ele ser afastado e poder escolher quem? Pela sua remuneração, ok? Então,
vimos, no caso, o afastamento para o mandato eletivo. Uma pergunta interessante, tá? O prazo dos mandatos ou do mandato, ele vai ser computado por alguma coisa? Então, o que a legislação diz? O prazo, tá, dos mandatos será contado como efetivo exercício, salvo a promoção por merecimento. Ah, Nicasso, onde é que eu vou encontrar esse fundamento? Está no artigo 102. Então, todo de contagem de tempo, artigo 102, artigo 103. 102, ele conta o quê? Efetivo exercício, e o 103 conta somente para a aposentadoria e a disponibilidade. Bom, então, trabalhamos, no caso, né, as licenças e também trabalhamos os afastamentos que o servidor tem direito. Perfeito? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Vamos agora trabalhar também o outro direito dos servidores, que seriam, no caso, as concessões. Tá? Essas concessões que eu vou trabalhar aqui agora são as do artigo 97 da 8.112. Quais seriam essas concessões? Essas concessões são dias que a administração ela dá, ela concede, né? Ela fornece ao servidor, não é isso? Para que ele possa praticar certos atos, certo? Oriundos de alguns fatos jurídicos. Exemplo, vamos simplificar, o ato de doar sangue. Tá? Então, vamos lá. Servidor, quando doa sangue, a legislação, ela dá um dia de concessão para ele. Então, se ele doou sangue hoje, certo? Ele faz o procedimento, esse ato humano, né? Esse ato nobre, que devemos praticar de tempos em tempos. Então, ele vai doar o sangue e aquele dia, no caso, é concedido para ele. Ele pode ir para casa, certo? Então, a concessão para doar sangue, um dia. Vamos lá, outra concessão. Concessão para o alistamento ou recadastramento eleitoral. Bom, então, alistamento eleitoral. Esse termo alistamento eu acho que até é mal empregado, porque nós, né, a gente socialista, uma vez na vida, né, na parte eleitoral. Mas está lá, alistamento eleitoral e o recadastramento. O recadastramento foi utilizado na eleição passada na questão da biometria, certo? Todos nós, né, tivemos que nos recadastrar. Então, tanto no alistamento quanto no recadastramento eleitoral, tá, a legislação dá de concessão até 2 dias de concessões, certo? Para tanto o alistamento quanto o recadastramento. Vamos lá para outra concessão também, do artigo 97, que é a concessão para o casamento. Bom, né, conhecido por muitos servidores também como licença por gala, não é isso? Bom, então, a concessão para o casamento e a concessão também para o falecimento, que muitos servidores antigos, né, chamam de concessão por nojo. Então, vamos lá. Quais seriam os entes familiares, quais seriam os entes, né, que venham a falecer e que vai ter direito, dar direito do servidor, no caso, tirar alguns, né, uns dias de concessão aí. Bom, então, vamos lá, no falecimento, quais seriam os entes familiares? Seria o cônjuge ou companheiro, né, união estável, né, que formalizado, né, lá nos assentamentos, os ascendentes, pai, mãe, padrasto e madrasta, e os descendentes, filhos, enteados e a guarda judicial. Bom, então qualquer um desses entes que venha a falecer, certo? Vai gerar direito do servidor tirar 8 dias de concessões, certo? Então ele vai ter direito a 8 dias, tanto no casamento quanto no falecimento, ok? Outra questão interessante também seria o tempo das concessões. Ele conta por alguma coisa? Hein? Ele conta como efetivo exercício. Então, tirou as concessões, vai contar para todos os efeitos. Ok? Então, finalizando aqui nossa aula, não é isso? Nós trabalhamos quem? As licenças previstas no artigo 81, trabalhamos os afastamentos, não é isso? E a contagem, e as concessões do artigo 97, ok? Então, aguardo vocês aí para a nossa próxima aula. Até mais. Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se, grave com o celular na horizontal. Mande a sua questão por e-mail, saberdireito@stf.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 61 99260 6116. E você também pode estudar pela internet.
basta acessar o site da TV Justiça.